Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast, o podcast de vocês, semanal para empreendedorismo, marketing digital e tecnologia. Hoje estamos aqui com o Rafael Kenji. E Rafa, de novo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gente, para mim a conversa de hoje ela vai ser, de certa maneira, desafiadora, porque o Rafael, ele tem uma bagagem muito extensa dentro da área médica. Não só médica, ele também tem uma experiência muito grande voltado para a área de empreendedorismo, como investidor e tudo mais. Então, assim, geralmente o nosso bate-papo ele é muito mais voltado para marketing digital e tecnologias, e hoje a gente vai abordar um dos pilares que nem sempre a gente aborda, que é a parte de empreendedorismo. Então, para mim vai ser uma honra entrevistar você e conhecer mais de um mundo que eu não tenho tanto contato. E, por favor, fique à vontade. Prazer é tudo meu, muito obrigado pelo convite. Prazer falar com todos vocês, né? E contar um pouco da minha trajetória também. Espero poder colaborar um pouquinho. Não, um pouquinho não. Tenho certeza que vai colaborar muito. Rafa, eu gosto de começar puxando a gente no passado. Então, assim, eu sou, por exemplo, hoje eu tenho as minhas empresas, atuo como uma parte comercial nelas e tudo mais, só que, obviamente, lá atrás eu não trilhei isso. Eu comecei, por exemplo, a minha carreira como desenvolvedor de software, fiz uma faculdade de desenvolvimento e descobri que eu não queria trabalhar com isso. Meu principal talento era trabalhar pessoas. Então, assim, eu quero escutar de você, se lá atrás o Rafa no ensino médio, visto hoje toda essa bagagem que você construiu, isso já era trilhado e planejado desde lá de trás? Como é que foi essa sua ascensão no mundo profissional, cara? Eu falo que de forma consciente não, mas subconsciente sim, né? Eu fui escrever a minha história para um canal bem grande que me pediram para falar quem é Rafael Kenji, de onde surgiu essa ideia de ser médico empreendedor, de trabalhar com inovação, porque hoje eu não estou na assistência, né? Apesar de ser médico de formação, eu não estou atendendo pacientes em hospitais, em clínicas, eu saí da assistência para seguir para a inovação. E contando um pouco a minha história, eu fui entender quem eu realmente era. Isso 2 meses atrás, porque a gente nunca para pensar e escrever a nossa própria história, né? Então, eu sempre, a partir de então, eu comecei a orientar as pessoas. Já tentou pegar um papel, uma caneta e escrever desde lá de trás, desde quando você era criança, quem é você, né? De onde surgiu quem é você hoje? E eu descobri que eu sempre fui uma criança muito curiosa. Então, desde criança, eu pedia aos meus pais presentes de microscópio, telescópio. Eu preferia ganhar livro do que brinquedo, carrinho. E eu sempre fui muito curioso com tudo. Meu pai falava que eu sempre... As viagens comigo eram muito cansativas, porque eu perguntava por que o céu é azul, por que a grama é verde. Coisas que são normais para qualquer criança, né? Mas eu continuei com isso. Você queria entender o porquê das coisas. Porquê de tudo. Tudo mesmo. E eu não parava até eu descobrir o que realmente era, até ter uma ideia louca de ter um microscópio de presente de aniversário com 10 anos de idade. Lógico que eu nunca tive, nunca ganhei, porque meu pai nunca comprou essa ideia louca, né? Faz muita bagunça, também não é um brinquedo para criança. Certo. E aí eu fui entrando no ensino médio, comecei a me interessar por saúde, e eu descobri que eu era apaixonado por pessoas. Assim como você, eu queria conhecer histórias de pessoas. Porque eu acredito que a gente só aprende a contar a nossa própria história quando a gente escuta a história dos outros, né? E entrei na faculdade de medicina no ano de 2013, né? Não faz tanto tempo que eu me formei. E eu comecei a me envolver com várias outras coisas, né? Com Liga de Medicina da Família, de trauma, até que então eu me apaixonei pela cirurgia e também pela emergência. E só depois, no último ano da faculdade, eu fiz um estágio nos Estados Unidos. Eu fui para a Universidade de Harvard fazer um estágio, completar minha faculdade. Eu descobri que eu não queria cirurgia mesmo. O que eu queria era manter uma vida sem rotina, de novo, de descobertas, de curiosidades. Certo. Eu gostava muito da cirurgia, acredito que é porque eu só descobria o que tinha dentro do paciente depois que eu abrisse ele. Eu só descobria como o meu paciente estava depois que eu chegasse de SAMU na ambulância, eu ia saber a realidade daquilo. Então, olhando para trás, eu vi que desde criança o que me encantava era a curiosidade, né? Era nunca saber o que eu encontraria no dia seguinte, né? Eu gosto de falar que eu vivo um dia de cada vez. Eu me preparo muito, sou muito metódico com isso, mas eu só sei o que eu vou encontrar no dia seguinte
no finalzinho da noite anterior ou no dia mesmo. Porque eu segui uma carreira que ela não tem rotina. Né? Para muita gente é ruim uma carreira, uma vida sem rotina, né? Tem que colocar tudo na agenda, tem que fazer tudo certinho. Mas para mim não, eu sempre fui uma pessoa tão curiosa que eu sou inquieto. Interessante, então, cara. Eu descobri isso escrevendo a minha história, colocando no papel mesmo. É um exercício muito interessante para fazer. E curiosidade minha, você disse que começou a fazer isso a questão do quê? 2 meses atrás. 2 meses. No intuito de construir um livro sobre você ou alguma coisa do gênero, ou simplesmente uma jornada de autoconhecimento? Foi porque eu fui convidado para contar a minha história para um canal, né? Uma entrevista mesmo. E a jornalista, ela achou muito mais fácil que eu escrevesse a minha própria história, porque ela é um pouco confusa, né? Porque, como você disse, eu faço muita coisa e coisa muito diferente, né? Sim. Fora do tradicional. E eu acabei conseguindo organizar melhor as minhas ideias, né? De uma forma mais cronológica possível, né? E até para mim foi muito difícil. Caramba, cara, que interessante. Porque assim, aí falando com o pessoal e introduzindo um pouco mais, né? Você tem a questão da formação em medicina, mas não só isso, né? Você como eu comentei, você é investidor anjo, você faz parte da FHE Ventures, que, Exatamente. Pelo que eu entendi, é uma corporate venture que você busca, acredito eu, dar subsídios para empresas, talvez startups e tudo mais, na área de saúde, né? Principalmente. Exatamente. Não sei se vocês abordam alguma outra realidade, né? Saúde e educação. Mas não só isso, eu vi também que você faz parte de análise de dados do Google, por exemplo, análise de dados médicos do Google, sim, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, porque a gente, nas outras empresas, é parceiro do Google, mas para coisas voltadas à publicidade. E aí você faz análises de dados médicos do Google. Vamos abordar mais isso também. Não só isso, você é CEO também de uma academia, correto? Academy Abroad. De uma startup medtech. De educação. Exatamente. E que vamos explorar isso mais adiante. E também sócio da Involve, né? Então, assim, aqui eu já falei cargos extremamente importantes de pelo menos 4 situações totalmente diferentes uma das outras, né? E que eu gostaria de explorar mais isso com você. Então, desde lá de trás até você chegar aqui, você é uma pessoa muito curiosa e acredito que foi isso que propiciou você olhar tanto para essas coisas. E aí quando você diz que você é uma pessoa que não gosta de rotina, faz sentido você ter tudo isso, porque dentro de uma venture, por exemplo, olhando startups, vão vir coisas de diversas frentes diferentes e é legal porque você vai conhecer pessoas que querem criar coisas que muitas vezes fazem sentido, outras vezes nem tanto. Então vamos explorar mais disso aí. Então, por onde você gostaria de começar dentro de tudo isso que você faz, cara? Sim, eu logo no último período da minha faculdade, né, e foi nos Estados Unidos que eu tomei essa decisão. Eu queria fazer cirurgia, ir para cirurgia do trauma, atender acidentado mesmo, era apaixonado. Eu sou apaixonado por ser médico, falo que eu vou morrer médico. Não gosto que as pessoas falem que eu não sou médico, que eu formei em medicina e eu não sou médico, eu sou sim, mas eu segui para uma área diferente. Né, a medicina ela tem várias áreas, várias nuances, né? Dentre elas a inovação, como tem a pesquisa, a docência, a área militar, a inovação e a gestão foram que me encantaram. E eu comecei a me aproximar de pessoas que eram médicos, já especialistas, né? Porque a medicina ela não tem uma tradição de seguir esse caminho, né? Da inovação, do empreendedorismo. Ou você escolhe clínico ou você escolhe ser cirurgião. Né? E eu comecei a me envolver de fazer estágio em algumas empresas. Isso era muito novo, porque estudante de medicina não tem tempo para fazer estágio, né, fora do hospital. Praticamente integral e exatamente, cabeça em livro o tempo inteiro, né, cara? E como eu tinha desistido de fazer a residência, né, eu comecei a me aprofundar mais nisso. Até então que, um dia depois da minha formatura, me mudei para o Rio de Janeiro, né, eu me formei em Juiz de Fora, que é interior de Minas Gerais, e eu me mudei para o Rio para poder trabalhar como gestor de 2 empresas. Né? Eram 2 empresas fundadas pelo mesmo médico, a mesma pessoa. Uma era a empresa de educação médica, que guiava a tomada de decisões médicas e aprendizado na área da medicina, e outra era uma empresa de telemedicina. Hoje essa empresa é a maior da América Latina, está avaliada em mais de R$1 bilhão. Caramba, que legal. Eu fui um dos primeiros gestores deles, um dos primeiros médicos também. Hoje eles têm mais de 3 mil médicos. E eu pude pegar um período muito interessante, né? Apesar de ser um período ruim, trágico, foi um período muito cheio de oportunidades, porque eu me formei em agosto de 2019. Tá. Eu entrei nessa empresa em agosto de 2019 e em maio de 2020 começou a pandemia no Brasil. Então, eu estudei toda a gestão e eu aprendi e eu atuei na gestão
da empresa, que era extremamente inovadora, era proibido fazer telemedicina em 2019, né? E depois se tornou algo obrigatório, praticamente. Exatamente, para a gente ver como que o Brasil é atrasado ainda nesse tipo de coisa, de assunto, né? Como é cannabis e outros assuntos mais polêmicos na área da saúde. E eu peguei um período que a telemedicina era proibida, a gente fazia teleorientação, né? Ou seja, a gente orientava os pacientes nos fluxos de saúde, até o momento que os sistemas de saúde começaram a se sobrecarregar. O que é isso? Falta de acesso. As pessoas começaram a precisar de atendimento e não conseguirem, ou terem medo de ir no atendimento presencial, por questão do risco mesmo de uma doença que a gente não conhecia. E eu peguei todo o início da pandemia e os grandes picos. Inclusive a falta de oxigênio na região norte, surto de dengue, surto de H1N1, junto com a pandemia. E foram 2 anos e meio que eu aprendi tudo que eu sei hoje de gestão em saúde, de uma forma prática. Caramba. Então, eu gosto de falar muito, né, que muito mais do que fazer um MBA, fazer um curso, eu acho que a gente aprende escutando os outros, né, escutando as histórias dos outros, principalmente as histórias de fracasso, de erros, né, porque a gente aprende a não fazer daquele jeito, porque as pessoas, alguém tem que errar em algum momento, Exato. né? Então é melhor você não errar porque a outra pessoa já acertou e já conseguiu descobrir qual é a solução para aquilo. E também na prática. Eu sempre fui disso, eu não espero muito tempo para ficar estudando na teoria, eu prefiro na prática mesmo, entendendo todos os riscos e todos os detalhes daquilo que eu estou inserindo também, né? Também tem limite para você arriscar. Com certeza. E aí eu fiquei durante 2 anos e meio na empresa. E então, em 2021, pelo LinkedIn, eu fui procurada pela Headhunter do maior grupo de Venture Builder do Brasil, que é a FCJ Venture Builder, me contando que eles estavam em busca de um médico gestor para conhecer uma vaga em um fundo novo que estava sendo criado, como a Faculdade de Medicina em Belo Horizonte. E se eu queria conhecer um pouco mais sobre esse fundo, né, o que eles faziam. E para mim era muito bom, porque eu sou natural de Belo Horizonte, a minha família estava toda lá, eu estava morando no Rio de Janeiro com custos muito altos, né? E no meio da pandemia, lockdown, então acaba que eu estava me sentindo muito sozinho no Rio de Janeiro. Foi uma grande oportunidade para mim voltar para Belo Horizonte. Mas outras coisas foram acontecendo, eu me preparei bastante para a entrevista com essa Headhunter, e aí a primeira coisa que ela me perguntou era meu nome e minha idade. Né? Eu tinha 26 anos na época, era uma vaga para CEO, de uma faculdade de medicina, né, de um fundo de uma faculdade de medicina extremamente tradicional, onde a média de idade era superior a 50 anos do conselho. E aí, quando eu falei minha idade, ela me interrompeu imediatamente e falou que eles estavam procurando alguém mais experiente, né, que em respeito ao meu tempo, era melhor a gente nem continuar a entrevista. E aí, em respeito ao meu tempo, eu gostaria de continuar a entrevista porque eu me preparei para ela, né, foi o que eu disse para ela. E aí a gente continuou, eu não deixei ela falar mais, eu fui metralhando ela de informações, de aprendizados que eu tive e do como que eu estaria interessado em sair de uma carreira tradicional médica para entrar no mundo da inovação. Passei por 8 entrevistas e acabei sendo aprovado e desde então eu estou como CEO da FHE Ventures, né? É uma Venture Builder com tese em saúde e educação, com sede em Belo Horizonte, mas a gente tem capilaridade global, tem até startup fora do Brasil. Cara, legal demais. E quais são os tipos de empresa na área de saúde e educação hoje, por exemplo, que vocês olham? Não sei se você pode abrir isso, mas que tipo de empresa que brilha aos olhos de vocês, o como vocês chegam a ela ou elas chegam a você, porque isso é uma coisa que muita gente, assim, para nós, a gente também tem contato com fundos de investimento e tudo mais, a gente entende mais ou menos como funciona, mas é um mundo que boa parte das pessoas que assistem a gente não fazem a menor ideia. Então, assim, existe uma empresa, vamos dizer que alguma das pessoas que estão assistindo a gente cria uma empresa. Como que um fundo de investimento como vocês chega até eles ou eles buscam vocês e querem apresentar essa solução no estilo Shark Tank, que é uma coisa que a galera faz muita assimilação. Eu tô fazendo um papel de leigo aqui porque eu gosto de explorar essas coisas para a galera conhecer mesmo. Então, você pode falar um pouquinho para nós, por favor? A Venture Builder, né, ela é um pouco diferente do Venture Capital, né, que as pessoas estão mais acostumadas. No modelo de Venture Capital, você aporta dinheiro diretamente nas startups. Então, a startup está com uma rodada de captação, né, de investimento, ela precisa de 300 mil, 500 mil, R$1 milhão. Elas fazem um pitch, que é a apresentação,
para fundos de investimento e, caso aprovado, o fundo coloca o dinheiro em troca de uma porcentagem da empresa, ou seja, eles se tornam sócios, né? A gente chama de equity. Quando a gente tem um modelo de Venture Builder, eu invisto igual, mas eu não coloco dinheiro na mão da startup. A gente gasta o dinheiro com ela. Nós somos sócios estratégicos. É um modelo relativamente novo no Brasil. Ele foi criado há 10 anos pela FCJ Venture Builder, mas ele é pouco utilizado fora do grupo da FCJ. A FCJ é a grande referência. E dentro da FHE nós somos uma Venture Builder de saúde e educação. E dentro da tese de saúde, a gente tem 13 microteses, que variam desde inteligência artificial, robótica, biotech, até equipamentos médicos, telemedicina, tomada de decisões, até a parte de educação também, muito voltado para a área de educação médica, mas também agora com uma ampliação da tese para começar a buscar outras startups de educação no geral, desde a educação básica até a educação superior, tudo que pode atuar como startup no setor. Então, o que é uma startup, né? Startup é uma empresa inovadora que tem a possibilidade de escalar rápido e errar rápido também e consertar mais rápido ainda, né? Composta por um grupo de pessoas que tem a mentalidade inovadora, né? De transformação. Então, quando a gente encontra uma empresa transformadora, inovadora no setor de saúde e educação, a gente já começa a olhar outros determinantes, outros pontos, detalhes na empresa. E aí temos a busca ativa que nós fazemos, né, participando de eventos, ou até mesmo assistindo Shark Tank, ou participando de discussões diversas, e também a busca passiva pelo nosso site. Né? Então, dentro do site da FHE Venture já tem um formulário de inscrição para qualquer startup poder se inscrever. E aí tem alguns critérios, né? A gente prefere startup que já está faturando pelo menos 20 mil por mês, que já está rodando com pelo menos uns 3 clientes. Que já tem um foundation, digamos assim, previamente estruturado. Exatamente, né? A gente não investe em ideia. A gente investe em empresa que já está consolidado, com produto pronto e rodando. Né, o que a gente fala que já rodou o MVP. MVP certo. É o produto mínimo viável. Né? Então, antes do MVP a gente não investe. E aí tem outros modelos que investem, como aceleradoras, hackathons, que investem nesse tipo de ideação, de ideia. Mas a gente já tem que ter passado para a validação, para entrar no nosso portfólio. Muito interessante. E aí, quando vocês, por exemplo, aportam essas empresas, né? Eu usei a palavra aportam, mas não sei nem se ela é a melhor que se encaixa aqui. Quando vocês englobam ela no portfólio de vocês e vocês se tornam um parceiro estratégico, vocês passam de fato, por exemplo, a ajudar em criação de processos, tudo aquilo que envolve a parte operacional da empresa, vocês entram como conselheiros, digamos assim, e aí fazem pares com ali as pessoas que têm a mentalidade inovadora e construíram aquele determinado ambiente previamente, né? Exatamente, é como se a empresa ganhasse vários diretores que já têm anos de mercado. Então, eu, no caso, sou o CEO, né? O CEO é o diretor-presidente. Eu sou médico, tenho conhecimento técnico médico, né? Mas eu sou mais a pessoa que representa a empresa frente aos investidores, porque nós somos um fundo, né? Então, existem médicos que aportam dinheiro na gente e a gente gasta esse dinheiro com as startups. Então, eu faço esse relacionamento e com o mercado também, com a mídia, fazendo essas conexões estratégicas para as startups. Mas a gente atua desde a governança, temos a diretora operacional, diretor de marketing, de growth, né, de crescimento, tem a área de design, comercial, administrativo, financeiro, contábil, jurídico. Basicamente, vocês pegam o MVP testado, dito que aquilo tem potencial para crescer, vocês basicamente fazem crescer. Exatamente. O foco é em escala e aumento de vendas. Que legal. A gente não substitui os fundadores e as pessoas da empresa. Então, nós falamos que quando uma empresa, uma startup entra no nosso portfólio, a gente não quer que ela demite todo mundo, porque vai ter gente trabalhando. Nós não trabalhamos para a startup. Nós trabalhamos com a startup. A gente veste a camisa de sócio, nós somos parceiros estratégicos. Perfeito. Então, é como se ela ganhasse vários diretores experientes construindo a estratégia com ela. E aí a gente divide estratégia de operação, né? A gente acaba misturando um pouco, né? Mas a estratégia é um nível superior, onde a gente vai coordenar a operação, que a gente chama de chão de fábrica, às vezes, né? Que são os operários, as pessoas que vão fazer acontecer. A gente não substitui o operacional, a gente apoia na estratégia. Cara, isso é muito interessante, porque uma das coisas que eu sempre falo, e acredito que você, como médico e tendo toda a experiência que você tem, é algo que você lida bastante, que é o fator cultural.
e as pessoas hoje ligam muito para o fator cultural, né? A gente até traz um pouco do passado, onde o trabalho era o que tinha. Hoje você já não funciona, o mercado não funciona dessa forma, né? Você consegue se especializar em alguma coisa e optar por atuar naquilo que você quer construir carreira. E olhando para isso, principalmente startup, é interessante porque cada uma delas, elas têm uma cultura que eu vejo que é recorrente de startup, que é todo mundo faz tudo. Então, geralmente são poucas pessoas com mentalidade inovadora, de crescimento, e que sabe-se que, beleza, você está designado para o comercial, mas você vai ajudar em várias outras coisas porque temos uma quantidade limitada de pessoas. E assim, todo mundo dinheiro. Vai ser... dinheiro, eu ia chegar lá depois, mas é a realidade. Então, faz-se necessário que poucas pessoas façam muitas coisas. Além disso, começa-se a ter contato... muitas vezes com a construção do que vai ser a cultura a longo prazo da empresa. E eu queria tocar nesse ponto pensando em vocês como esse apoio estratégico. Vocês têm alguma cultura ou alguns princípios que vocês acham que são extremamente valiosos e que vocês buscam replicar isso dentro dessas empresas que vocês atuam? Com certeza. A FHE ela nasceu online. Então a gente tem funcionário que mora no Nordeste, tem que mora no Sul, que mora no Centro-Oeste e no Sudeste como um todo, principalmente em Belo Horizonte. Né? Como a nossa sede é em BH, a gente acaba atraindo mais gente de Belo Horizonte, né? Que fala mineirês, como eu, mas acaba que a gente não tem uma obrigatoriedade de ir ao escritório. Eu, por exemplo, vou de 1 a 2 vezes por semana, mas cada um vai na hora que quiser, do jeito que quiser. Eu gosto de falar que o escritório ele tornou-se um laboratório de criatividade e não uma coisa fixa para você ir obrigatória, bater ponto lá para poder fazer o seu trabalho. A gente, né, como nós nascemos online, virtuais, né, home office, todo mundo já é adaptado já e tem uma facilidade maior. Então, eu, por exemplo, eu posso dormir 8 horas por dia, eu posso interromper um pouquinho a minha programação, adequo a minha agenda para poder fazer um almoço, ou ir à academia, passear com o cachorro. Essa facilidade a gente não tem no trabalho presencial. Então, a gente já se adequou a isso. Então, os familiares já sabem que não pode fazer muito barulho quando está em reunião, adaptação de alguns cômodos da casa para poder trabalhar. Então, a gente passa essa cultura de facilidade, de criatividade para as startups que estão com a gente. E algo que a gente visualiza nas startups que é muito importante é que nós somos sócios estratégicos, nós fazemos parte do conselho das startups, mas nós somos investidores. A gente não é um bando de moleque que está brincando de criar empresa, né? Às vezes passa uma impressão disso, por a gente não ser um fundo que está colocando dinheiro, milhões de reais na startup. Então, a gente precisa que as startups elas nos respeitem como investidores e elas aceitem as nossas opiniões e levem em consideração. Porque senão não adianta, a startup coloca a gente como sócio estratégico e não aceita nada que a gente fala. É basicamente uma perda de tempo de ambos os lados, né? Exatamente. No nosso caso, a gente tem uma certa facilidade, porque a gente tem ferramentas jurídicas que a gente pode, em algum caso, encerrar o contrato com a startup, mas tempo é dinheiro e a gente acaba gastando dinheiro com a startup e nós precisamos gerar retorno financeiro para os nossos investidores. Eu ia perguntar 2 pontos aqui. Se isso já aconteceu, imagino que já, mas enfim... Se você poderia contar algum caso, principalmente pensando na tangente de cultura que eu acabei de falar, porque às vezes a galera tá tão fechada dentro daquilo que eles construíram, porque tem muito disso, cujos fundadores acreditam tanto no negócio que, por exemplo, por mais que eles buscassem a sua ajuda e tivessem sido aprovados para estar no portfólio de vocês, eles não queriam os conselhos verdadeiros, eles queriam fazer por eles mesmos. Perfil, muito de perfil, é muito um perfil psicológico, e aí eu como médico também, eu acabo fazendo sem querer e querendo também uma análise meio psicológica, psiquiátrica das pessoas que entram, porque tem pessoas que são muito difíceis, né? Acabam dando muito mais trabalho pra gente, um estresse desnecessário, porque eles não veem a gente como investidores, veem como empregados. Então, um dos casos, inclusive, né, que foi o que a gente fez no encerramento do contrato, os fundadores da empresa queriam que a gente entrasse nos formulários comerciais deles e preenchessem dados de clientes deles.
E nós somos sócios, nós somos investidores. E a gente não são operacionais. Exatamente, a gente não é empregado da empresa. Né? A gente tem que acompanhar e guiar o crescimento da startup. Sim. Então, quando a gente começa a fazer essas análises um pouco mais finas, e a gente já aprendeu a fazer isso, a gente evita problema no futuro. E a gente já notou que é melhor fazermos o distrato, né, encerrar o contrato rápido, mesmo sendo ruim, gerando um ruído entre os investidores, né, e todo o ecossistema, do que a gente perder 2, 3 anos insistindo naquilo e depois ver que dá errado. Então, a gente já aprendeu muito em relação a isso também, identificar quando que não é a hora. Às vezes, porque não bateu mesmo, o perfil é muito diferente, ou a startup está querendo seguir um caminho muito diferente do nosso, mas da mesma forma que uma das principais causas de morte de startup são brigas entre os sócios, exatamente isso. Uma das principais causas de não escalar da forma que a gente espera é por conta de atrito de perfil. Né? Então, tem que ser uma startup que tenha fundadores que escutam conselhos, que eles levem a opinião de fora para dentro da empresa. E para isso, o empreendedor ele tem que se apaixonar pela dor e não pela solução. Concordo. Porque a dor ela vai sempre existir. O mercado está lá, o usuário ele precisa resolver aquele problema. Eu falo dor porque, como eu sou médico, eu acabo fazendo muita analogia na área da saúde. A gente usa a mesma palavra, fica tranquilo. Então, quando você se apaixona pela dor, várias outras soluções elas podem resolver aquilo. Mas a grande maioria, mais de 80% das pessoas se apaixonam pela solução. E elas tomam aquilo como um filho e que não pode mudar, da mesma forma que mãe nenhuma fala que o filho é feio, né? Porque ninguém pode falar mal, ninguém pode tocar, porque aquilo é uma criação dele. Então, acaba que alguns empreendedores tomam aquela startup como a solução, né? Como um filho, como uma obra de arte, e acaba ficando um pouco insultada quando a gente acaba dando algumas sugestões, que é o que a gente chama de pivotagem, né? Que a gente vai mudar como que vai funcionar, ou mudar radicalmente o produto. Isso acontece e a gente já começou a questionar e formalizar isso. Tudo bem se a gente sugerir uma pivotagem do seu produto, como que você se sentiria? Então, acaba virando meio que uma entrevista mesmo para fazer uma análise e a gente acaba sacando antes e optando por não seguir. Mesmo a startup sendo muito promissora, a gente prefere investir em pessoas e não em empresas, né? Se as pessoas forem boas, elas vão criar várias soluções incríveis. Mas se a ideia for incrível, mas as pessoas não forem, aquilo vai morrer. Então, a gente investe em pessoas. Ou pode dar certo temporariamente, né? Porque o próprio perfil das pessoas futuramente mata o negócio. Exatamente. Quando ele necessitar de mais inovação e talvez uma pivotagem, porque nada vive para sempre fazendo a mesma coisa, é um momento qual com certeza dificuldades virão. Exatamente. Cara, muito legal. E abordando agora, a gente já estava falando também sobre questões de educação, eu queria entender um pouco melhor essa Academy Abroad que você faz parte. Como isso funciona, o que é? Certo. A Academy Abroad, ela foi fundada por mim, inclusive 1 ano antes de eu entrar no fundo, né? Então, nasceram em conjunto, e é por isso que eu sou CEO de 2 empresas ao mesmo tempo. É um grande desafio, né? Acaba que eu tenho muito volume de trabalho, eu tenho que coordenar equipes, e as equipes são incríveis. É por isso que eu dou conta. Que funciona. Porque tem pessoas que fazem o que eu não faço, o que eu não sei fazer. E isso é muito perguntado, né? Como é que você dá conta? Quantas horas tem o seu dia? Enquanto eu estou aqui falando com vocês, tem uma equipe enorme trabalhando lá, fazendo o que eu não faço. Né? Então, aquilo que eu faço, as pessoas vão se adequar à minha agenda, à forma de trabalhar, mas tem gente trabalhando em algo que eu não vou conseguir fazer e não tem por que eu aprender a fazer, porque tem uma pessoa expert naquilo. Né? E a Academy Abroad surgiu a partir de uma dor minha. Quando eu estava no último período da faculdade de medicina, eu fui para Harvard para fazer um estágio de cirurgia torácica. E eu fiquei 1 ano e meio tentando convênio entre a minha universidade, que era uma universidade pública, federal, em Minas Gerais, com a Universidade de Harvard. Burocracia de sistema público, fiquei 1 ano e meio, meus documentos ficaram literalmente engavetados. Eu chegava, puxava uma gaveta, meus documentos estavam lá. Chegou a data da minha viagem, eu fui. Fiquei durante um período. Quando eu voltei, descobri que eu fui considerado um desertor da faculdade, eu fui reprovado aqui no Brasil, mesmo depois de ir para Harvard. Né, isso criou em mim um rancor muito grande, que eu custei com muita terapia, eu tratei, né, mas isso me mostrou uma dor que não era só minha. Da mesma forma que eu tinha sido reprovado por ir para um lugar de
de aprendizado Sim. incrível como é Harvard, eu descobri história de outros colegas da minha própria faculdade, de outras faculdades, que ou tinham acontecido a mesma coisa ou deixaram de ir. Então, tinha colegas meus que deixaram de vir para a USP porque a universidade não teve convênio, sendo que é aqui do lado. Né? Teve uma colega que deixou de ir para Cambridge, outra para Oxford, porque não teve um convênio. E aí a Academy Abroad surgiu para isso. Né? Eu me juntei com mais 2 médicos, um inclusive era professor de Harvard e outro professor da Universidade de Yale, e a gente fundou a Academy Abroad para fazer a ponte entre alunos de graduação e instituições no Brasil e fora do Brasil. Mas aí, em maio desse ano, já com 2 anos de empresa, a gente recebeu um aporte maior. Eu finalmente montei e estruturei uma captação de investimento, a gente conseguiu captar, que é o que eu faço no fundo, né? Fazer para a minha própria empresa é muito mais desafiador. Usou a expertise que você já tinha para poder alavancar o negócio próprio. Exatamente. E a gente conseguiu dinheiro e os próprios investidores, eles sugeriram pivotar a empresa. E aí eu tive que colocar no lugar do empreendedor de não me apegar à solução. Né? Então eu aceitei, nós pivotamos completamente. E a Academy Abroad hoje é uma plataforma de aperfeiçoamento de carreira. Então qualquer pessoa de qualquer curso ou que está no mercado já, que quer aperfeiçoar a carreira, encontra cursos e uma plataforma com mais de 100 mentores. Ele agenda a mentoria direto na agenda do mentor. E o streaming acontece lá dentro da plataforma, toda a mentoria. E a gente acabou virando um marketplace de mentores de carreira. Então tem mentor de oratória, de currículo, de idiomas, de intercâmbio, de tudo lá dentro. Então a gente saiu de uma empresa que facilitava intercâmbios para uma empresa que aperfeiçoava carreiras. E aí, 2 semanas atrás, nós fechamos uma parceria com o Movimento Empresa Júnior, que eu fiz parte também durante a faculdade. E hoje a gente tem 32 mil alunos do Movimento Empresa Júnior que tem a possibilidade de acessar a Academy Abroad. Cara, que legal. Então, ficou mais desafiador, mas também agora a gente expandiu muito mais o nosso impacto. Então, é um grande exemplo de como escutar os investidores, escutar às vezes quem até tem mais experiência naquela área, ou que está vendo por fora, sem aquele apego da solução, tem a falar. Olha o tanto que a empresa cresceu. A gente passou de menos de 1.000 alunos para 32 mil alunos de maio para cá, pivotando o produto, né? E é interessante porque a linha do tempo da nossa conversa ela fez muito sentido, porque a gente começou falando da sua outra experiência, a qual você usa a sua expertise para poder, muitas vezes, propor a pivotagem para outros empreendedores, quando você também sofreu do mesmo. Exatamente. Então é legal de ver que até para as pessoas terem noção de que não é só com os negócios dos outros quando você entra numa situação estratégica, também acontece com você. E que se faz necessário você ser capaz de enxergar que existem pessoas com uma visão que pode te ajudar. E não é fácil. A ir além. É fácil falar, mas é difícil fazer. Ah, total. Porque tem a questão do apego. A gente fala, por mais que seja fácil falar, sempre tem essa, existe. Porque, de novo, quanto tempo você não despendeu da sua vida para conseguir formar o que foi o Academy Abroad no começo? Que buscava facilitar a questão do intercâmbio. Porque você sentiu aquela dor. Então você... teoricamente, na sua cabeça, você estava focado na dor, porque a dor existe. Exatamente. E ainda que você tenha pivotado, possivelmente é uma dor que ainda está lá. Então, você viu uma oportunidade ali, mas que, na verdade, para escalar o seu negócio e torná-lo, acredito eu, muito mais rentável para vocês, fez sentido partir para um caminho diferente. E que tá tudo bem. Você foi sanar um outro tipo de dor. E foi até mais difícil porque, ano passado, a Academy Abroad ganhou vários prêmios com o modelo antigo. Então a gente acreditava, funcionava, a gente acredita. É um respaldo de que está fazendo sentido. Né? Mas mesmo assim a gente pivotou. Por quê? A gente entendeu que a dor do mercado era muito maior do que a minha dor. Então a gente abriu a cabeça, né, frente a todas as barreiras possíveis para testar. E se desse errado a gente voltava de novo. Startup é isso, é acertar e errar rápido. Então só não errar 2 vezes a mesma coisa. Né? A gente tem que... toda uma metodologia para poder ter um ciclo de testagem e acerta e erra, aí se erra, volta de novo o que era atrás, tenta de novo, pesquisa com o cliente, porque o foco é sempre o usuário. O que ele quer? Porque ele que vai usar. É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, a história do Uber e comparar 2 investidores. Um que usava táxi e ficava na chuva, ou, por exemplo, muito tempo esperando passar um táxi para ele pegar, e outro que tinha um motorista particular. Para aquele cara que teve motorista particular, ele não vai querer colocar o dinheiro numa empresa que surgiu de motorista, que vai democratizar o motorista particular. Mas o cara que dependia de um transporte, né? Não falo transporte público porque o investidor
não estaria pegando um transporte público, mas de um tipo que não depende só dele, faz muita diferença. Então, a gente teve que abrir a cabeça para entender como que o mercado está funcionando, qual que é a dor do mercado e qual que é a minha dor. Será que a minha dor ela é tão abrangente? Como que a gente poderia escalar? E agora a gente está escalando para faculdades. A gente vai começar a fechar parcerias com faculdades para elas treinarem os seus próprios alunos com aperfeiçoamento de carreira dentro da nossa plataforma. E então, como que é o modelo de negócio para quem quer consumir vocês? O cadastro é uma de graça. Mensalidade, por exemplo? Não, o cadastro é gratuito. Então, quando a pessoa se cadastra, ela tem acesso a alguns cursos já de graça. São pílulas, né, de conteúdo. Mas, para consumir alguns cursos, tem um custo. E as mentorias também. Cada mentoria tem um valor de acordo com o mentor. Então, por exemplo, eu cobro R$450 uma mentoria de 45 minutos sobre carreira. Né? Até porque eu preciso me adequar ao meu tempo. Geralmente eu dou mentoria à noite, aos finais de semana, que é algo complementar. Sim. Né? Mas tem mentor que cobra R$250 e tem um mentor que é professor em Harvard e cobra R$9.000, 45 minutos. Então, tem de tudo. É o marketplace. O que é o marketplace? É uma ponte entre fornecedor e comprador. Exato. O fornecedor são os mentores de diversas expertise e o comprador é o aluno. Ele não paga nada para estar dentro da plataforma, mas para ele consumir as mentorias ele cobra. Ele paga, né? Perfeito. E indo para o Google agora, quando aquilo me chamou muita atenção de verdade, porque eu imagino que hoje, talvez não, tenho certeza disso, é a maior base de dados que existe no mundo, porque 98% das pessoas do mundo usam o navegador deles, tudo que você faz é dentro de ambientes que são deles, então a retenção de dados que eles têm é enorme. Quando eu leio que é uma pessoa que faz a tratativa dos dados médicos dele, o que exatamente a gente está falando aqui? No meu caso, YouTube, né? Eu preciso revisar vídeos do YouTube que existem risco, né? Risco à saúde. Então, é basicamente o Medical Data Analyst, né? Eu assisto, eu e um conjunto de outros médicos. A gente precisa assistir um número gigantesco de vídeos do YouTube que tem certo risco à sociedade. Geralmente, pessoas leigas que gravam um vídeo no YouTube que fala da cura do câncer, ou uma receita mirabolante para tratar obesidade, ou testando e contando o depoimento pessoal dele sobre algum medicamento, ou até de alguns próprios médicos mesmo, que entram numa linha mais arriscada, muitas vezes até de charlatanismo. Existem ferramentas, até utilizando a inteligência artificial do próprio Google, que comprou o YouTube, que analisam qual que é o risco daquela informação, mas passa por uma visão, não inteligência artificial, uma visão, não sei como posso falar, física, de uma pessoa mesmo que precisa ver. Então, eu preciso assistir o vídeo inteiro. Ele caracteriza aquilo como uma possível... risco, né? Risco, e aí isso vai para você comprovar se é de fato ou não, porque você tem a experiência para isso. Exatamente, mas eu não vou aprofundar naquela especialidade. Por exemplo, eu não sou oncologista. Eu não vou falar se um vídeo de um oncologista está correto ou não, e nem vou ficar estudando a fundo aquele artigo científico para falar se é ou não. Eu vou falar se existe risco, sim ou não. Então, por exemplo, se tem um profissional de saúde, um médico, que ele fala que o chá de alguma planta, ela vai curar o câncer, essa trechinho, curar o câncer, pode induzir pessoas com câncer de pararem de tomar os seus remédios, de fazer quimioterapia para tomar chá. Então, isso é um risco altíssimo. Mas se, por exemplo, um profissional de saúde, ele reforça boas práticas, atividade física, boa alimentação, como complementar a um tratamento específico, isso não tem risco nenhum, muito pelo contrário, né? Promoção de saúde. Então, sempre que tem uma detecção de algum risco possível, ou alguma denúncia, algum comentário que possa alertar isso, a própria empresa direciona para alguns médicos de áreas específicas para poderem validar se aquilo está correto, de acordo com o consenso médico ou não, se existe risco para a sociedade, para a saúde das pessoas ou não. Então, isso que é um trabalho de analista médico de dados. E isso é muito recorrente? Existem muitas pessoas que fazem esse tipo de coisa? Curiosidade mesmo. Existem. Se você ver os vídeos que eu assisto, você não acredita. Deve ser coisas absurdas, né? E por muitas pessoas não médicas. Não falando que o médico é o profissional que vai saber fazer tudo, né? Por exemplo, tem coisas muito interessantes de nutricionistas que chegam lá e eu avalio, são muito bons, mas também tem nutricionistas que fazem
receitas mirabolantes e dietas mirabolantes que podem gerar algum certo risco, né, na saúde da população. Mas tem muita gente leiga que comprou um remédio da tia ou que foi indicado pela irmã de fulano de tal, que funcionou e grava o depoimento falando que largou o antidepressivo, ou que largou o antihipertensivo, remédio de diabetes. Isso acaba induzindo outras pessoas. E a gente vê os comentários que realmente as pessoas elas são influenciadas por isso. Por quê? A pessoa doente, né, é uma pessoa que está em sofrimento, Exato. Seja ele físico, mental ou emocional. Então, quando uma pessoa está enferma, né, doente, ela está em sofrimento, ela é muito mais facilmente manipulada, né, por algum certo tipo de pessoa, né? Sim. Ou a própria indústria que fabrica aquele medicamento, que pode muitas vezes não funcionar, mas precisa vender, ou de outras pessoas que funcionou com ela, mas não vai funcionar com todo mundo, né? Consenso. Então, eu sempre oriento, né? Deixar as informações em saúde para profissionais de saúde. Isso é completamente errado. Inclusive, deveriam existir formas de barrar esse tipo de instrução, né? De uma pessoa que não é da área da saúde, dando instruções de saúde. Principalmente na pandemia, todo mundo virou médico, né? Todo mundo sabe analisar RT-PCR, IgG, e todo mundo sabe prescrever. A gente viu o boom das prescrições de remédios que não faziam sentido nenhum. Sim. Vermectina, cloroquina, que vários estudos jogaram em terra e tinham até profissionais de saúde prescrevendo e outras pessoas indicando, né? Então, a desinformação ela é muito mais perigosa do que qualquer outra coisa, né? Então, da mesma forma que a gente tem que trabalhar para levar informação, acesso, equidade, né? Que é dar ferramentas para todo mundo ter o mesmo tipo de acesso, a gente tem que combater a desinformação, porque ela é perigosa. E muita gente espalha isso, né? É tão perigoso quanto a tia do Zap Zap, que espalha a fake news quanto a pessoa que cria. Né? Exatamente. Caramba, eu penso na proporção disso tudo, porque o que você falou faz muito sentido mesmo. Das pessoas, obviamente, se a pessoa tá doente, ela necessita da cura ou ela quer chegar naquilo de alguma forma. E se alguém tá dando um testemunho de que o chá, que por mais que não haja comprovação, foi o que, sei lá, salvou a vida da pessoa, na concepção dela, poxa, eu nunca tentei, é mais uma coisa que eu posso tentar e ver se vai dar resultado. E é uma composição de muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu faço um acompanhamento com uma neurocientista há muito tempo, ela fala pra mim da força da mente. Porque a partir do momento que você coloca a sua cabeça positivamente pensando em alguma coisa, isso tem um efeito pro seu corpo muito forte. O corpo ele é ativado com palavras e daquilo que você significa na cabeça, né? Então, obviamente que a questão médica ela é muito importante e os tratamentos eles existem e as pessoas precisam cumpri-los. Mas quando você coloca ainda mais um objetivo naquilo, faz mais diferença, parece que faz mais efeito, porque você mesmo está positivo em frente àquilo. Desde que baseado em evidências. Não sei se eu estou falando besteira, né? Baseado em evidências. Sempre medicina baseada em evidência. Então, se aquilo está comprovado, existem estudos, existem sociedades sérias. É isso que eu ia chegar. Associações médicas sérias, sociedades que têm comprovação científica naquilo, aí eu apoio. Mas a gente pegar e espalhar evidências não científicas, né, baseadas no achismo, a gente vai acabar causando dano. Né? Na medicina a gente tem o primo non nocere, que é primeiro não causar dano. Então, fazer medicina é isso. Né? Antes de você ajudar, você precisa não causar dano, não deixar pior do que está, ou não gerar nenhum dano para o paciente. Né? E o mais interessante é que a medicina ela não é uma ciência exata, né? E é uma coisa que as pessoas acreditam. Eu tenho isso e, não sei, outra pessoa que já teve fez esse tipo de tratamento. Não é uma ciência exata. Para aquela pessoa pode fazer sentido, para você nem tanto, né? Porque existem outros fatores que devem ser estudados e analisados para que os tratamentos sejam diferentes ou em doses diferentes. Exatamente. E todo remédio com dose excessiva vira um veneno, né? Então, tudo ele precisa ter base em algo que está comprovado e que uma pessoa que estudou para aquilo, ela está dizendo. Né? Então, apesar de não ser algo completamente exato, né, tem o que dá mais certo, o que não dá certo, né, o que a gente precisa seguir baseado no que a gente aprendeu nesses anos todos. Né? Hoje, cada vez mais, está muito mais rápido, novas descobertas, os medicamentos saindo mais rápido, por um preço mais acessível. É o caso das vacinas, né? Vacina que demorava 20 anos para ser descoberta, em
poucos meses foram desenvolvidas, mas cada um tem uma interferência de um jeito, né? Tem um efeito de um jeito, então a gente precisa realmente ver a medicina cada vez mais personalizada, né? Onde um profissional de saúde ele entende um contexto e olhando o paciente no foco do cuidado, no centro, porque a gente atende pessoas, não atende doença. Exato. Então, e é por isso que até voltando à parte da inovação, né? Porque que eu larguei a assistência mesmo com um foco muito grande nisso, porque eu consegui gerar escala em todo o impacto que eu poderia causar, né, utilizando a tecnologia. Então, hoje eu consigo juntar a medicina baseada em evidências com a tecnologia, os meios de comunicação, para descobrir e investir em ideias inovadoras que vão impactar a saúde. Então, da própria telemedicina. Durante o período que eu fui gestor, a gente fez 40 milhões de atendimentos. Olha, qual que é a porcentagem da população brasileira? 1/5 da população poderia ter sido atendida, né? E hoje, muito mais. A gente, já é uma realidade nossa. Então, a gente, com toda a segurança, a tecnologia e a inovação, dando mais ferramentas para o profissional de saúde ter apoio na tomada de decisões dele para melhorar a saúde. É uma escalabilidade do próprio Rafael. Exatamente isso. Porque o Rafael, como alguém que ia prestar atendimento, é de 1 para 1. Exatamente. Você hoje, fazendo o que você faz, você auxilia pessoas que criam mecanismos, sistemas, soluções que atendem muitas pessoas. Então é como se todo o conhecimento médico do Rafael fosse aplicado em atendimentos múltiplos ao mesmo tempo, né? Exatamente. Hoje a gente investe em startup de detecção de câncer de intestino, de melhoria do sono, de telemedicina, de análise de custo-efetividade para hospitais, de contratação de pessoas com deficiência. Então, olha o tanto de coisa diferente. Eu preciso saber um pouco de cada coisa. Eu preciso saber um pouco de atenção primária, um pouco de coloproctologia, um pouco de neurologia. Então, eu preciso do meu conhecimento médico, né? Então, igual eu falo, eu fico furioso quando alguém fala que eu não sou médico, porque eu vou morrer médico. Eu sou apaixonado por ser médico, mas fazendo uma coisa diferente. O fato de você não clinicar de fato não tira a sua licença médica. Mas hoje as pessoas estão começando a entender isso. Antes não entendiam. Né? Antes eram muito 880, né? Você fez clínica ou cirurgia. Né? As pessoas ainda me perguntam, mas você fez residência de quê? Aí quando eu falo que eu não fiz residência, eles falam, mas você não é médico. Até porque as pessoas falam que residente não é médico, né? Mas residente é médico, sim. Faz medicina, se forma e depois faz a residência, que é uma especialização. Sim. Então, acaba que as pessoas estão se acostumando com isso, né? Eu mesmo tive um conflito interno muito grande e depois um conflito familiar para tomar essa decisão. Então, eu era o primeiro médico da família, não existia muito isso de falar sobre inovação e gerou-se um medo muito grande. Né? Tanto investimento, tantos anos, né? 6 anos de faculdade, em período integral, fazia estágio durante a noite, final de semana todos também fazendo estágio para não atender ou para não fazer uma residência, né? Isso era visto como um desperdício. Mas, pelo contrário, agora cada vez mais vai ser necessário. Então, trazendo um dado, né? A gente tem 530 mil médicos no Brasil. Nos próximos 7 anos, esse número vai para 1 milhão de médicos. Mas a vaga para residência não vai dobrar e as vagas de trabalho também não vão dobrar. O Brasil é o segundo país com mais faculdades de medicina no mundo, só perde para a Índia. Né? E apesar de a gente ainda não ter tanto médico por 1.000 habitantes quanto alguns países, por exemplo, do norte da Europa, a gente já tem uma média interessante, de acordo com a OMS, e a gente vai ter uma sobrecarga do mercado de trabalho para médicos. Então, vão ter médicos que não vão passar de primeira numa prova de residência, como já acontece, ou que não vão se adequar no mercado. E aí outras opções precisam ser pensadas, como inovação, docência, pesquisa, setor farmacêutico, né? Existe uma gama enorme de possibilidades, mas as pessoas ainda estão focadas ali na clínica, porque é a carreira cirurgia tradicional de sucesso, digamos assim, é mais segura. Contato, né? E hoje não existe mais o conceito de todo médico é rico. A perguntar, você já viu médico desempregado? Existe médico desempregado. Na pandemia, tiveram vários médicos que precisaram parar de atender e depois não estavam conseguindo arrumar recolocação no mercado. E não tem disso de todo médico é rico mais. Antigamente tinha, né? Existiam profissões que tinha
possibilidade maior de escala do dinheiro, né, como engenharia, direito, odontologia e tem medicina. A ver com o que você acabou de falar, com a questão de oferta e procura, digamos assim. Exatamente. É igual a odontologia, não tá mais dando tanto dinheiro quando dava anteriormente. Até por isso houve a pivotagem para harmonização facial e várias outras situações, o qual eles conseguem entrar numa área que é mais estética, que tem muito dentista hoje dentro dessa área e que isso possibilitou eles escalarem financeiramente suas vidas. Né? E da mesma forma, quem está ganhando mais dinheiro hoje são os programadores e pessoas que trabalham com marketing digital. E as profissões estão sendo criadas, né? 10 anos atrás, você não ouvia falar de PO, PM, Tech Lead, não tinham esses termos. De DPO agora, não sei, você exatamente. Já viu, proteção de dados principalmente. Trabalhar com LGPD, coisa recente, inteligência artificial. Agora, eu mesmo sou analista de dados médicos de uma empresa de tecnologia. Não existia isso, né? O que é um dado médico? Então, as profissões estão mudando e também o mercado ele vai mudar com a oferta e a procura. Da mesma forma que a gente sabe que tem muito desenvolvedor que faz um curso online e fala que está programando, coloca o salário lá em cima, está cada vez mais difícil achar bons profissionais que realmente entregam aquilo que eles oferecem, que eles vendem, né? Então o mercado está mudando muito. Tanto que não dá para a gente falar o que vai ser daqui 5 anos. Com certeza outras profissões vão ser criadas. Não tinha profissão TikToker 5 anos atrás. Né? E hoje tem gente ganhando milhões. Aquele NPC, né, que é a nova modalidade que as pessoas ficam imitando gestos do TikTok, tem gente fazendo milhões de dólares só imitando personagens no TikTok. Isso acaba virando uma profissão. Tem pessoas que trabalham com isso. Por exemplo, e-games. Eu estava conversando ontem com um mentorado meu que ele foi convidado para ser diretor médico de uma equipe, de um clube de futebol de e-games. O que é e-games? São jogos de videogame. E jogar League of Legends, precisa ter um médico, como médico da equipe de League of Legends do Flamengo, do Corinthians, se eu não me engano, para cuidar da ergonomia, né, da postura, da saúde mental, da saúde física dos jogadores que são patrocinados por um time de futebol. Quando que a gente aprenderia isso na faculdade de medicina? Né, você ser médico do esporte, de um esporte virtual. Digital. A pessoa com quem eu passo, a neurocientista que eu passo, é a mesma coisa. Ela faz o acompanhamento da saúde mental de uma equipe de esportes também. É doideira, né, cara? Quando que a gente ia imaginar isso, né? E o que a gente vai ter nos próximos anos, né? Não dá para mensurar. Eu não arrisco, né, dar um de futurista e de tentar descobrir, porque vai mudar muito. A gente não falava de IA generativa até ano passado, final do ano passado. Né? Com o ChatGPT, agora escalou, mas não tinha isso. A gente começou a falar de metaverso, aí deu uma diminuída nos burburinhos, aí agora a Apple lançou o óculos de novo, aí tá falando de realidade híbrida, mas quais são as implicações, por exemplo, na minha área, na saúde? De uma pessoa ela ficar sentada no computador o tempo todo, vivendo numa realidade híbrida, ou numa realidade de metaverso. Né? Até da própria parte psicológica, né? Da pessoa ela se confundir com o personagem, ou da pessoa ela pular barreiras sociais. Olha o tanto de doença que pode ser criada ou de condições que podem existir. E até tem um filme que é o Jogador Número 1, do Steven Spielberg, né? que mostra um pouco isso. Né? As pessoas elas começam a perder a noção do que é realidade, o que é real. Isso foi criado com a tecnologia. Então a gente não consegue entender e prever o que vai acontecer. Novas tecnologias vão surgir, novas doenças, novas profissões, novos mercados, novas formas de ganhar e de gastar dinheiro. Então, e é por isso que eu com a minha curiosidade, a minha inquietude, eu me encantei por isso. Então eu consigo hoje associar a minha formação, eu sou médico, né, com uma falta de rotina que eu gosto muito e com uma curiosidade cada vez maior. Então a gente está avaliando startup de inteligência artificial para colocar no portfólio. Então, quando que eu veria isso na medicina tradicional? Nunca, né? E aonde que a IA ela entra dentro de uma área médica, por exemplo? Ou como ela pode colaborar no dia a dia de um hospital ou uma pessoa que faz a clínica, enfim. Eu já imaginei alguns cenários, mas eu gostaria de escutar você.
Eu gosto de falar, inclusive saiu uma entrevista minha na Forbes ontem, falando exatamente sobre isso. A IA, ela entra principalmente na tomada de decisões, no apoio à tomada de decisões. Então, eu não vou substituir a decisão de um médico, de um profissional de saúde pela inteligência artificial, até porque hoje a gente não tem tanta segurança para fazer isso, mas eu posso ter um apoio à tomada de decisões, ou uma revisão dessa tomada de decisões, trazendo mais dados, mais informações, e a própria análise de dados. Imagina eu pegar centenas de milhares de dados misturados, embaralhados, e eu organizar de uma forma lógica, uma forma racional, para aí sim uma pessoa fazer essa análise. Então, na área da saúde, principalmente, apoio à tomada de decisão e organização e análise de dados. Que a IA ela tem um valor muito grande com isso. E uma porcentagem de erro mínima comparado ao humano, né? Exatamente. Mas eu não vejo como substituto ainda. Posso estar errado daqui a alguns anos. Mas é igual a telemedicina. A telemedicina não substitui o atendimento médico, ela complementa. Né? Vão ter casos que vão precisar de exames complementares, exames de imagem ou até mesmo exame físico. Mas ela complementa. Olha o tanto que ela sobrecarregou o sistema de saúde durante a pandemia, né? E ainda vem gerando muitos benefícios. Uhum. Mas hoje já não é a primeira opção. Quando você está doente, você pensa primeiro em fazer uma telemedicina ou ir no presencial? Eu presencial, Gabriel. Exatamente, a grande maioria das pessoas. Mas durante a pandemia você pensaria em quê? Telemedicina. Muito por provavelmente. Segurança. Exatamente. Então vai mudando, a gente precisa se adequar. E a inteligência artificial também. O próprio ChatGPT, acho que anteontem, né, lançou uma versão nova que ele vai conseguir analisar e gerar áudios e imagens também. Então, já evoluiu do que tinha no começo do ano. Né? Então, quanto mais investimento, mais rápido essas evoluções, e a gente precisa se adequar. Se a gente não se adequar, a gente vai ficar para trás. E aí depois não adianta reclamar que a IA roubou meu emprego, ou que o mercado mudou e eu não consigo me adaptar. Não adapta quem não quer. Tecnologia e tecnologia por si só é a proposta, né? É ajudar a gente a fazer coisas difíceis de maneira mais fácil e escalável. Se você não enxerga as tendências que vêm, teoricamente você tá fadado a ficar para trás. Não, é assim desde que o mundo é mundo, né? Sim. Cara, legal pra caramba. E realmente você tem uma bagagem gigante dentro de várias coisas diferentes. Por mais que haja sempre um pé ali dentro da área médica, que pelo que dá pra ver, e aí uma leitura que eu faço pela forma como você se expressa, é que de fato você é bastante apaixonado pela área médica, o que reforça o fato de que, independente de você ter feito residência ou não, você é um médico. E eu ainda responderia, estando na sua posição, se alguém perguntasse, você fez residência? Eu falo, fiz residência em tecnologia e empreendedorismo, que é uma coisa que muitos médicos, inclusive, não fazem, né? Sim, inclusive tem residência de gestão e administração hospitalar. Na USP tem uma muito boa, no Rio Grande do Sul tem também, se eu não me engano, no Moinho de Vento, em Belo Horizonte tem. Mas é mais voltado para administração hospitalar. Então. Né? Inovação mesmo, eu não tenho tantas... eu não vejo tanto, mas, por exemplo, eu sou professor de um MBA de saúde digital voltado à inovação em saúde. O módulo que eu dou aula é de transformação digital na saúde. Então, como que a tecnologia pode ser acoplada no hospital do futuro, que a gente chama, né, no nosso dia a dia na área da saúde. Então, é muito prático, né? É pouco teórico e muito prático, né? Em algum momento vai existir algo nesse sentido, mas vai demorar. A medicina ela é uma profissão muito tradicionalista, né? Então, um grande exemplo é a telemedicina, que foi regulada dia 22 de dezembro de 2022. Nossa. Ano passado, final do ano passado. Depois de tudo isso que a gente viveu, a gente demorou esse tempo todo para regular algo que já é o nosso cotidiano. Então, a medicina, ela quer ser muito tradicionalista, né? Mas é algo que a gente está mudando aos poucos com mudança da mentalidade. Né? Os médicos já estão nos meios digitais, eles estão no TikTok, e não é fazendo dancinha, é falando instruções, compartilhando informações médicas. Né? Então, hoje existe pessoa estrategista de marketing médico, e que não é médico. Que são pessoas formadas em marketing, que entendem o código de ética médica, código de ética em propaganda médica que existe, e pouca gente sabe, guiando quais são as boas práticas do profissional de saúde dentro das redes sociais. A gente vê a ascensão de um Paulo Musi, por exemplo, que eu acredito que você conheça, que acredito eu Dei uma palestra com ele mês passado. Oi, perdão? Tava numa palestra com ele mês passado. Que legal, cara. Deve ser ele, inclusive, veio aqui uma vez. Um dos podcasts que são gravados aqui recebeu ele como convidado e a gente teve a oportunidade de conversar. Ele é uma pessoa que sabe usar as mídias sociais para que eu ia tocar.
passar informações em saúde, né? Tanto que ele até fez uma pivotagem também para ter uma agência própria, que cuida da imagem dele, acredito eu, também de outros médicos. Então você vê que existem algumas pessoas disruptivas no meio da medicina. Exatamente, eu mesmo tenho assessoria de imprensa que está em contato com vocês, né? Exato. Então precisa existir mesmo uma atenção maior às mídias sociais, porque meu público, meus clientes, meus usuários estão nas minhas mídias sociais. Exato. Então o mercado mudou, a gente precisa, quem não se adaptar vai ficar para trás. Então o médico ele vai demorar ainda para ver, vai quebrar muita cabeça, vai tentar sozinho, mas quem tá vendo isso agora tá saindo na frente. Isso certeza. É muito bom. Igual eu na área da inovação. Pouca gente faz inovação na área da saúde. Para mim é muito bom, né? Porque tem poucas referências, apesar de ser desafiador, é ruim não ter tantos exemplos, mas é um oceano azul ainda que eu posso navegar, nadar de braçada. Você vai ser o exemplo dos outros, né? Exatamente, e construir uma referência. Isso é muito interessante, muito bom para mim. Sensacional. E a Involve? O que é a Involve? A Involve é uma grande novidade. Ela é uma empresa que foi fundada por um professor de Harvard, uma bioengenheira que está nos Estados Unidos e um dos diretores médicos de um grande hospital aqui de São Paulo. E ela é uma empresa que, além de ser um marketplace de serviços médicos, ela também faz análise e organização de fluxos, processos para clínicas e hospitais. Então, no marketplace de serviços, um médico que está, por exemplo, querendo criar uma clínica, ela vai encontrar dentro do marketplace um advogado especializado em direito médico, uma pessoa de marketing médico, uma contabilidade médica, tudo no mesmo local. E ele vai contratar esses serviços dentro da plataforma. E eu entrei como sócio investidor dessa empresa, junto com essas outras pessoas. Então é uma novidade, ela nem está lançada oficialmente ainda, a gente está movimentando o mercado, falando um pouco sobre ela, mas a gente pretende ser o maior marketplace de serviços médicos, porque realmente não tem. Hoje um médico, quando você pergunta para ele, qualquer profissional de saúde, até um dentista, né? Você abriu uma clínica, e aí, quem que foi o arquiteto que construiu essa clínica? Está de acordo com a Anvisa? Tem o depósito de materiais? Como que a recepção foi feita? A ergonomia do paciente, a sala de espera? Fala, não, tirei da minha cabeça, ou porque alguém que fez deu certo ou deu errado e indicou. E a gente tem muitas pessoas que acabam dando errado e perdendo muito dinheiro. Tenho amigos meus que já perderam mais de 2 milhões de reais, falindo 3 clínicas. Né? E errando de novo sempre a mesma coisa. Então a gente colocou tudo num só lugar, um pacotão de vários fornecedores, várias pessoas e empresas que prestam serviço para médico, e sempre que um médico ou profissional de saúde como um todo, né, quiser abrir um negócio, ele vai encontrar ali várias pessoas. Tudo que ele precisa para ter o negócio dele pronto. Exatamente, é um marketplace. E aí a gente ganha com o que a gente chama de take rate, né? A taxa da contratação. Nós somos mediadores ali entre o profissional de saúde que procura profissionais seguros para atender aquilo e os fornecedores, né? Então tem, por exemplo, 3 advogados de direito médico. O cliente que vai decidir qual que ele gostou mais. Sim. A gente não interfere, é um marketplace. É igual a Magazine Luiza. Sim, total. Né? Vai ter um monte de Diferentemente fornecedor de encontrar produtos, você encontra os serviços que você precisa para compor o seu negócio. É como se fosse um Lego, né? Exatamente. Você e a gente ganha em cima da contratação, uma taxa. Você cobra um fee, no caso da pessoa que se cadastrou na sua plataforma. Perfeito. Exatamente. E eu sou um canal para ele. Porque sem mim, ele não chegaria a alguns clientes. Não teria tantos clientes quanto poderia. Exatamente. Cara, sensacional. E tem data de previsão para isso lançar? Mês que vem. Mês que vem já? Ah, legal. A gente já está com cerca de uns 15 fornecedores cadastrados e fazendo o mapeamento das dores, né? Surgiu de uma dor minha e dos outros 2 médicos também, de não ter tanta gente que faz o que a gente procura, né? E a gente viu que isso é muito comum. Várias pessoas, elas acabam indo por indicação ou quebrando a cabeça e errando mesmo. A gente quer encurtar isso, né? E diminuir esses erros que acontecem no processo. Cara, sensacional. Mas essa eu não vou ser CEO, não. Só investidor mesmo. Já tô com muita coisa. Já tá com muita coisa, né? E eu ia justamente entrar nessa questão um pouco mais da sua vida pessoal hoje. Poxa, você cuida de muitas coisas ao mesmo tempo, pode ser um prazer muito grande para você pela questão da curiosidade, de você conseguir dividir seu tempo entre coisas diferentes que te propiciam esse dinamismo, e como que você enxerga e lida com tudo isso. Porque
Não é fácil, eu digo porque, assim, hoje eu tô na frente de 3 negócios diferentes, 2 são similares, mas, assim, um tá nascendo, o outro já tá estabelecido e o outro é o estúdio, que não tem nada a ver com os outros 2. E isso já demanda muito. E eu sinto que, assim, às vezes eu deixo de conseguir entregar coisas em algumas delas porque, por exemplo, o estúdio tá com mais dor do que o outro negócio. Então eu foco um pouco mais aqui, eu foco um pouco mais lá. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Como que você gerencia tudo isso? Então, igual eu falei, né? Eu tenho boas equipes nas 2 empresas que eu sou CEO hoje, mas eu sou investidor de 11 empresas. Então, eu sempre estou olhando e tentando dar a minha opinião, minha visão. Fora o fundo, que tem 14 empresas, a gente vai ter um foco de ter 50. Né? Então, cada área tem uma pessoa expert naquilo, que enquanto eu não estou, ou enquanto estou fazendo uma coisa específica da minha competência, ela está fazendo na dela. Né? E um grande exemplo foi isso. 2 meses depois de eu entrar no fundo, eu fui diagnosticado com câncer de tireoide e eu precisei ficar 2 meses ausente. Mas eu já tinha uma equipe que fazia o que eu não fazia e que mesmo eu internado, eu fazendo cirurgia, fazendo tratamento, agora eu estou ótimo, mas eu passei por um momento muito difícil para mim e eu estive ausente em certos momentos, mas a empresa continuou do jeito que estava antes. Da mesma forma, outra pessoa adoeceu recentemente, eu absorvi junto com os outros, porque a gente trabalha junto, a gente acerta e erra junto. Então, a empresa ela tem uma cultura, é isso que a gente passa também, aquela outra pergunta que você fez, tão forte dessa união, que quando alguma coisa acontece de errado, ninguém tenta descobrir quem errou ou por que errou. A gente tenta achar a solução para aquilo. E transformar num processo para o erro não acontecer de novo. Exatamente. Então, a gente chama de processo operacional padrão, o POP. Né? Então, as áreas têm POPs, os processos eles são detalhados. Por quê? Ninguém é infinito, né? A gente tem prazo de validade aqui no mundo. Total, cara. Então, quando a gente consegue deixar um legado, uma cultura e documentar isso, mesmo depois da gente partir desse mundo, ou sair da empresa, né? Também a gente não sabe o que é no futuro, vai continuar daquele jeito. Então, os processos eles vão estar documentados. Então, a gente já conseguiu fazer isso. E todo lugar que eu trabalho, eu faço isso. Então, tem um processo, tem tudo certinho, está tudo documentado. Então, quem é o Rafael nesse cargo, nessa função? Quando o Rafael sair, vai entrar um João, uma Maria, alguém que vai fazer exatamente o que eu fazia, desde que concorde, né? Eu posso estar fazendo coisa errada também, mas vão aperfeiçoando aqueles processos. Isso é o que a gente chama de legado, né? Depois da saída da pessoa, da morte da pessoa, vai continuar. Aquilo que ele ensinou vai continuar. Então, não é que eu dou conta de fazer tudo, eu não dou conta de fazer tudo. Inclusive, eu tenho meus momentos de surtos que eu preciso trabalhar, porque nosso tempo ele é limitado. Sim. Né? Então, às vezes a gente pesa um pouquinho, sai de férias, mas não descansa o suficiente, porque a cabeça fica muito cheia. A gente tem que aprender também a abrir mão das coisas e ter pessoas certas fazendo aquilo para você, com você, né? Para tirar aquele peso nas costas de fazer tudo sozinho. Né, de dividir responsabilidade e dividir sucesso. Né? Então, por exemplo, lá no fundo, né, a gente tem um bônus no final do ano. Mas só ganha um bônus se todo mundo da equipe bater a meta junto. Então, todo mundo trabalha em conjunto. Então, tem as metas das equipes, né, e elas ganham os bônus em conjunto também. Porque não adianta eu estar fazendo uma coisa certa e você fazendo a errada, e eu ver você fazendo o errado e não mudar aquilo. Né? Cadê o senso de pertencimento, de coletividade? Que as pessoas não enxergam que todo mundo veste a camisa do mesmo time, né? Exatamente. E eu vejo muito isso em indústria, principalmente. Se der ruim para um, vai dar ruim para todo mundo. Então, eu não posso te dar um bônus e não dar para o outro, para mim, porque você está fazendo certo e está todo mundo fazendo errado. Né? Então, cadê a cultura nisso, né? Para a gente construir isso? E eu aprendi isso errando, né? Sendo um líder ruim e ouvindo muito feedback, né, e construindo isso. Eu não sou um líder perfeito, eu vou mudar muito, tem muita coisa que eu faço de errado ainda, preciso trabalhar a inteligência emocional, trabalhar toda essa questão de lidar com pessoas, mas eu aprendi que a minha paixão é conhecer pessoas e me adaptar às diferenças que elas têm. Então, tem muita coisa para fazer ainda,
mas eu também tenho que saber abrir mão de uma coisa, pesar mais naquilo. E eu escutei um TED muito interessante, que é um dos TEDs mais vistos do mundo, que é da Brené Brown, é A Coragem de Ser Imperfeito. Que tem um livro, inclusive, muito bom, indico. E até um documentário na Netflix, recente. E ela fala justamente isso, que tá tudo bem se der errado, se você deixar de entregar um dia para uma empresa para focar na outra, ou se der errado porque você falhou em algum processo, ninguém é perfeito. A busca pela perfeição ela é infinita, e isso gera ansiedade e ela é inalcançável. Então, não adianta você querer fazer tudo certo o tempo todo, né? De certo que eu falo perfeição, né? Não correto de forma ética, né? Sim. Mas a gente tem que naturalizar a imperfeição também. É lógico que deu errado, vamos consertar rápido, né? Vamos pedir ajuda para alguém. Então, a empresa não pode ter vários Rafaéis, porque se ela tiver, vai ser uma empresa igual, precisa ter alguém discordando de mim. Que pensa diferente. Igual eu estava numa palestra agora, saí da palestra para vir aqui para o podcast, tinha uma pessoa muito importante, famosa inclusive, que palestrou antes de mim. E eu discordei dele logo depois da minha palestra, porque ele falou uma coisa que eu penso diferente. Né? E nós dois estávamos em posição de palestrante igual, não é porque ele é famoso ou porque tem um respaldo na área dele que eu não posso falar a minha opinião. Depois que eu discordei dele durante a minha palestra, várias pessoas vieram falar que eu era corajoso, que eu peitei ele. Não peitei. Eu falei a minha opinião. Se a minha opinião é diferente da dele, tá tudo bem. Né? Vamos discutir por que é diferente. Exatamente. Né? Não tem certo ou errado. Né? Então, eu penso nisso. A empresa ela não pode ter vários Rafaéis. Tem que ter um Rafael, tem que ter uma Gabriele, um William, uma Caroline, que são as pessoas que trabalham comigo, que pensam diferentes, que vão me questionar também. Sim. Né? Não é porque eu sou o CEO, porque a minha verdade é absoluta. Eu tenho 28 anos, eu vou viver muito ainda, ter muita experiência. E hoje na empresa, 80% da empresa é mais velha que eu. Então, eu também tenho que respeitar isso. Respeitar a jornada deles e a diversidade do aprendizado que eles tiverem a aprender com isso para ser cada vez melhor. E é assim que eu fui crescendo, né? O Rafael de 26 anos que entrou no fundo 2 anos e meio atrás é completamente diferente do Rafael de hoje. Muito mais maduro, que escuta muito mais, que pensa mais para falar, menos explosivo e que vai continuar com essa tentativa de melhorar com a curiosidade, mas também entendendo os limites, né? Aprendendo muito, né? A própria postura muda. Então, acabei até mudando um pouquinho da pergunta, mas é isso que eu busco nas startups, que foi uma das perguntas que você fez também, e é assim que eu dou conta também de todas as outras coisas que eu faço. Além disso, eu participo de fóruns de políticas públicas, terceiro setor, eu vou fazendo muitas coisas, mas às vezes eu dou um passo para trás, eu deito a cabeça no travesseiro e eu falo assim, será que isso está de acordo com o meu propósito? Será que eu não estou fazendo coisa demais, que eu tenho que dar uma desacelerada? Porque também o dia ele é finito. Sim. Então, às vezes, a gente foca muito no trabalho e esquece da saúde física. Total. Esquece da saúde mental, de se alimentar bem, de parar e respirar um pouquinho. Como que eu vou melhorar isso? Às vezes, contratar uma pessoa que vai me ajudar, me dar um suporte nisso, ou deixar de fazer uma coisa que vai estar me estressando e mudar um pouco minha forma de pensar, minha forma de trabalhar. Um grande exemplo disso foram as reuniões. Eu não marco reunião com mais de 45 minutos mais, porque eu entendi que eu consigo fazer todas as reuniões em 45 minutos. Se eu marco em 60, elas vão acontecer em 60. Se eu marco em 45, elas vão em 45. Eu estou conseguindo puxar até para 30 agora. Por quê? É tudo de adaptação. Então, já que o tempo está ficando mais curto porque eu estou fazendo mais coisa, então vão ser mais direto, vão ser mais rápido na tomada de decisão, vão direcionar as pessoas para que elas consigam ser mais efetivas em relação a isso também. Mas aí também tem um limite. Sim. E aí aprender a pesar esses limites. É também. Que óbvio que se houver um dia no qual vocês precisam sentar para discutir sobre uma criação nova, uma coisa diferente, isso vai demandar mais do que 30 ou 45 minutos e que tá tudo bem. Mas dentro das reuniões de tomada de decisão que dependem de dados para que as coisas aconteçam, talvez sejam possíveis de acontecerem dentro desse tempo pré-estabelecido. Porque você força todo mundo que está aliado àquela situação a se adequar a ela. Então, se eu tenho 30 minutos para convencer o Rafael de que isso é bom, eu tenho que fazer isso em 30 minutos, né? Exatamente. E às vezes não precisava de uma reunião, era um e-mail ou uma mensagem que funcionava.
E as pessoas, elas vão aprendendo, né? Então, a cultura, ela vai movendo as pessoas. Hoje, nas 2 empresas que eu lidero, né? As pessoas já sabem que eu trabalho assim. Uhum. E elas já aprenderam também que isso funciona, isso é interessante. Então, em 1 hora, eu posso fazer 2 reuniões de meia hora. Eu não preciso ficar estendendo, enrolando para cumprir ali, bater 1 hora e falar de coisa, enrolar demais, né? Então, eu não preciso falar, gente, a reunião é de meia hora, você tem tantos minutos e daqui tanto tempo vai acabar. Tá todo mundo já acostumado com isso. Então, já marco uma outra reunião, dá uns 15 minutos para ir ao banheiro, beber uma água, dar uma alongada, respirar, e aí parte para outra. E tá tudo bem, tá tranquilo. Às vezes alguém manda uma mensagem e eu respondo, ninguém vai ficar chateado porque eu não dei boa tarde, não perguntei como é que a pessoa tava. Não é porque eu não me importo com isso, mas é porque eu tô em outra reunião ali, e eu tô fazendo outra coisa. E depois, mais tarde, eu mando mensagem, e aí, como é que você tá? Como é que foi o seu dia? Entendeu? As pessoas já se adaptam. Então, quando a gente entra numa reunião que tem uma pessoa prolixa que fica rendendo aquele assunto e contornando aquilo, as próprias pessoas do operacional da empresa já interrompem e falam assim, vamos fazer um resumo disso tudo? Vamos ser um pouco mais assertivo nisso? E a gente vai criando uma cultura, né? Então, hoje a cultura já existe, né? Nas 2 empresas a gente já sabe já. Tem que resolver, preenche algo numa ferramenta de gestão de processos, tudo mais, mas isso é desenvolvido, né? Uma soft skill. Total. E eu vejo muito porque é uma situação muito similar que eu passo com a gestão da empresa e também com um dos meus sócios. Ele é muito assim, ele é direto ao ponto. E eu acho muito interessante porque você pode montar todo um discurso e falar, tá, mas qual é o ponto e qual a decisão que eu tenho que tomar? O ponto é esse, o subsídio de dados é esse. De forma suave, né? Sem ser agressivo. Exato. Eu tenho isso aqui. Pra onde a gente vai? Tá, na minha visão temos que ir pra cá. Beleza, era isso que eu precisava. E às vezes as pessoas tendem a ficar fantasiando muito as situações, né? E o brasileiro tem muita mania de fazer isso. E muito por insegurança. Quando a gente tenta rodear demais e gerar um discurso robusto demais, é porque você está inseguro com isso. Então, quando a gente começa a ter segurança naquilo que a gente faz, né, igual quando a gente chegou faz ao vivo, faz ou não faz, quando a gente tem segurança daquilo que a gente domina, né, daquilo que eu falo, hoje eu tenho segurança completa. Eu não fico floreando. É isso, pronto, acabou, direto ao ponto, eu não preciso ficar tentando te convencer disso que eu estou falando. Mas isso é trabalhado, né? Então, igual a primeira coisa que eu falei, eu aprendi a contar minha própria história, escutando histórias e escrevendo a minha história. Então, quando você já domina isso que você faz, né? Você fala super bem, sua prática, o seu dia a dia, falar no podcast aqui, você não precisa ficar rodeando, fazendo perguntas mirabolantes, mesmo você tendo falado que seria um desafio entrar numa área que você achava que não dominava tanto, mas você viu que você domina, né? A gente tá conversando aqui super natural. Porque eu também sou curioso, eu quero aprender com você. E isso vai praticando. Então, quando a gente começa a criar um processo e as pessoas se adaptarem nisso, isso é super natural. Então, agora, por exemplo, tá cheio de coisa acontecendo na empresa, as pessoas devem estar mandando mensagem aqui, mas elas estão resolvendo. Porque elas sabem que se eu não respondo é porque eu estou ocupado. Óbvio. Né? Eu não morri, eu não estou passando mal, aconteceu alguma coisa. Lógico que se eu sumir o dia inteiro e aparecer só amanhã, aí as pessoas sabem que aconteceu alguma coisa comigo. Mas... Porque aí já é um comportamento fora do padrão, né? Exatamente, mas as pessoas elas vão se adaptando. E a gente vai aprendendo a lidar com isso também. Às vezes uma pessoa ela não serve para esse tipo de cultura ou para esse tipo de ambiente. E aí tudo bem, ela vai se adequar em outro ambiente. Às vezes ela não é a melhor pessoa para a empresa, ou ela está no lugar errado também, ela precisa se adequar. Tem gente que é muito operacional. Tem funcionários lá da empresa, né, prestadores, que eles são extremamente operacionais. A gente chama de chão de fábrica, né, sem ser preconceituoso ou nada, mas é porque Sim. a pessoa ela faz aquilo do jeito que tem que ser e ela não tem um desejo muito grande de desenhar os processos, mas sim de operacionalizar aqueles processos. E a gente precisa, toda empresa precisa de gente assim. Mas também precisa de pessoas que querem criar. Pensem fora da caixa, porque muitas vezes você pode até melhorar aquele processo que está sendo feito com quem está fazendo de fato, né? Exatamente. Mas uma empresa só de pessoas assim também ela não funciona. Sim. Tem que ter as pessoas que vão realizar aquilo.
né? Por exemplo, agora, enquanto a gente está tendo essa conversa super produtiva, tem que ter alguém na empresa que vai estar lá... Executando as coisas que tem para fazer. Exatamente, executando aquilo que foi desenhado, né? Por mim, por várias outras pessoas. Você falou da sua situação do câncer de tireoide, aconteceu uma situação similar comigo, até tratando de situações, doenças diferentes, mas a mesma situação no fim da história. Eu tive um caso de embolia pulmonar há um mês atrás, perdi 40% de cada pulmão e descobri sem querer. Fui fazer uma viagem a trabalho, voltei, dor pra caramba no avião, fui diagnosticado com pneumonia de maneira errada, porque fizeram uma tomografia que não tinha contraste, então deu mancha no pulmão, você tá com pneumonia, toma antibiótico. Beleza, passei uma semana tomando antibiótico, senti dor de novo, voltei pro hospital e fizeram a tomografia com contraste. Aí o médico chegou pra mim e falou, já tô liberando o quarto pra você na UTI, você não pode ir embora, você não pode se mexer, não sabemos onde tá seu trombo, você tá com trombose, embolia pulmonar e já perdeu 40% dos pulmões. Aí eu olhei, ferrou, e agora? E assim, um monte de coisa acontecendo na empresa, a gente tá fazendo foundation. A vida não para, né? Exatamente. E a gente fazendo foundation e a evolução da empresa para uma outra, o estúdio também acontecendo, gravações e afins, e boa parte delas eu gosto de estar aqui para acompanhar, enfim, ver se tem alguma coisa que dá para ser feita diferente. Eu tenho esse negócio, a gente gosta de acompanhar as coisas que a gente faz, né? Então, isso foi muito interessante, cara, porque tudo fluiu. E principalmente por conta dessa cultura, tipo, os meus sócios, a gestão que a gente tem na empresa, que são pessoas de extrema confiança, que eu acho que sou agraciado por Deus, não sei no que você acredita, mas por ter encontrado essas pessoas que hoje estão próximas a mim e fazem essas coisas acontecer, que tudo fluiu de uma maneira extremamente maravilhosa e as pessoas não me acessavam, que é o mais interessante. Então, eu tenho certeza que não me acessavam porque eles mesmos tiveram o cuidado dentro da operação de falar, olha, isso aqui está acontecendo, né, ele está num momento conturbado ali, acessa a gente vê o que faz. Então é exatamente o que você falou. A empresa está rodando, está tudo acontecendo, enquanto a gente está aqui conversando, tem pessoas capazes fazendo as coisas fluírem, né? É muito, muito legal. E é difícil chegar num momento desse, né? Numa maturidade dessa. E eu sou uma pessoa jovem, né? Eu não sei tudo, devo fazer muita coisa errada ainda e eu vou aprendendo e aprendendo com pessoas que têm opiniões diferentes, sejam mais jovens que eu, mais velhos do que eu, né? Apesar de ser CEO das empresas, eu reporto a um conselho, então eu não sou o dono da verdade. Sim. Tem pessoas que tomam decisões que vão além da minha própria decisão, né? Eu tenho as minhas opiniões, é lógico que eu vou dar um direcionamento estratégico e muitas vezes operacional para a empresa, mas se o conselho ele votar contra uma decisão minha, eu preciso entender porque eles foram escolhidos para estarem ali também, né? Então, isso mostra um nível de maturidade da empresa e até nosso profissional que fala muito sobre a cultura que a gente está deixando, né? Sensacional, cara. Bom, eu gosto de finalizar as conversas fazendo uma pergunta que eu acho extremamente válida, que é pedir um conselho que fez muita diferença na tua vida, que você acha que também pode fazer a diferença na vida de quem nos assiste. Pode ser a leitura de um livro, documentário, experiência pessoal, enfim, qualquer coisa que você teve um peso extremamente positivo na sua vida e que pode também ter na vida de quem nos assiste. Eu tive um aprendizado, até um professor da minha faculdade mesmo, que ele me introduziu a um termo novo que eu não conhecia, que é o genuíno interesse. Genuíno interesse é você se interessar sem objetivos secundários, sem desejos secundários, pelo que a pessoa tem a falar. E isso na medicina ele é muito importante, porque a gente precisa ter interesse genuíno, né, genuíno interesse na história do paciente para descobrir o que ele tem, né, porque nós entramos no íntimo das pessoas, né, não só a parte física, mas mental, emocional, e isso começou a guiar a minha vida como um todo, né? Então eu passei a ter genuíno interesse pelo que as pessoas tinham a me ensinar, eu tinha a aprender com as histórias delas. Então isso foi até tema do meu TED, né, que falar sobre conexões. Então, hoje eu descobri que o meu propósito é gerar conexões e fazer com que as pessoas se conectem, né? Então, por isso que é um prazer falar em podcasts, falar em palestras e apresentar pessoas, porque a partir do genuíno interesse eu vou conhecer um mundo diferente que não estava ao meu alcance. Então, o meu conselho é tenha genuíno interesse pelo que as pessoas têm a ensinar,
né? Você sempre vai ter o que aprender com as outras pessoas. E tudo é uma troca. Então, sempre quando eu saio de casa, eu penso que eu sempre vou deixar o dia de uma pessoa melhor ou pior, de todo mundo que eu me conecto. Então, um bom dia que eu dou vai deixar o dia de uma pessoa melhor, né? E uma resposta grosseira também pode deixar o dia de uma pessoa pior de graça, né? A pessoa não merece aquilo. Total. Então, através do genuíno interesse, eu consigo me conectar melhor às pessoas, entender o que ela está passando. Isso a gente chama de empatia também, né? De colocar no lugar dos outros. E isso vai guiando cada vez mais e abrindo oportunidades para vocês. Então, hoje eu sou extremamente grato, eu falo que eu não tenho muita coisa para pedir, eu só tenho a agradecer, né? Então, porque eu vou me conectando com as pessoas de formas tão intensas que vão surgindo oportunidades e possibilidades, alguém me chama para ser sócio da empresa, ou uma oportunidade nova, como o LinkedIn, uma pessoa me procurou pelo LinkedIn para me contratar e eu já é o emprego que eu tô. Por quê? Eu fui me conhecendo de tal forma que eu fui vendo que a cada conexão que eu fazia, um novo Rafael seria construído, né? Como se fosse uma cebola mesmo, várias cascas, várias nuances. Então é isso, né? Mais do que indicar livro, ou vídeo, TED, podcast e tudo mais, eu gosto de gerar isso, né? Se tudo que eu falei hoje se resumir ao genuíno interesse, para mim já fez sentido, né? Se as pessoas começarem a olhar as outras pessoas de uma forma diferente, sem um interesse secundário, mas pelo que as pessoas têm a dizer. Rafa, incrível a resposta que você deu. Posso dizer que eu tenho genuíno interesse em estar aqui. Essas experiências de trazer pessoas como você para que eu possa aprender também, assim como você, eu também sou jovem, embora eu tenha inúmeras tarefas diferentes, é sempre interessante a gente falar com pessoas diferentes que têm suas histórias para aprender com elas, porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender, independente com quem seja. Sim. Então, não conhecia esse termo, vou passar a utilizá-lo, se assim você me permitir, porque de fato é bastante legal. E, poxa, cara, eu quero agradecer você ter conseguido colocar isso aqui na sua agenda. A Jennifer até conversou comigo antes, ela falou, cara, porque... Casos à parte, eu tô enfrentando a mesma situação que você enfrentou com a minha esposa. E ela foi fazer a punção ontem para fazer biópsia de descobrir o que tá rolando. Então eu tô meio que numa situação bem delicada em casa. E aí, assim... Espero que dê tudo certo, inclusive. Se Deus quiser, vai dar e vai querer sim. Vai estar dando. E... Aí aconteceu de ontem ter sido dia desmarcado. Não foi por isso, mas muito me ajudou, porque eu consegui estar com ela no momento que ela precisa que eu esteja do lado, né? E aí a Jennifer falou, amanhã a gente tem que remarcar com o Rafael também? Eu falei, não, por favor, não vamos remarcar, porque a gente já tinha remarcado uma vez, né? Era pra gente ter feito há um mês atrás, aí as agendas acabaram não acontecendo. E eu falei, não, vamos marcar, vamos fazer, porque eu tô muito curioso, eu quero conversar com ele e vai dar tudo certo. Então, que bom, agradeço muito. Não, eu que agradeço, cara. Imagina, você veio ontem de BH, já vai agora pro Rio e conseguiu separar um tempo pra estar aqui e contar um pouco da sua história pra nós. Então, muito obrigado mesmo. Agradeço. Bom, Pedrão, vou fazer a nossa finalização padrão aqui, dizer que a gente faz as nossas gravações no Blue Space, então se vocês têm interesse em um estúdio que vocês precisam de infraestrutura completa para gravação de podcast com tudo que tem de primeira, sem que vocês precisam se preocupar com nada, conversa com eles, o contato deles está no QR Code na tela e também na descrição do vídeo, chama o pessoal lá que eles vão dar muita atenção para vocês e é possível tirar qualquer qualquer projeto do papel. Então, bom pessoal, muito obrigado, espero que a conversa que nós tivemos tenha somado um pouquinho no conhecimento de vocês. Rafa, obrigado mais uma vez por ter aceitado estar aqui com a gente. E é isso, ficamos por aqui.